Olá! Se você deseja publicar um texto científico, um artigo e tem dificuldades, não sabe onde começar, acompanhe este vídeo que vou mostrar várias dificuldades e propor algumas soluções. Eu sou Daniel Mendes, sou médico e professor de método científico. Aqui no canal da Academia da Pesquisa há vários vídeos com orientação para a realização de projetos de pesquisa e da sua pesquisa. Parte do meu trabalho é fazer a análise de projetos de pesquisa. Eu faço a análise de inúmeros projetos mensalmente, tanto do ponto de vista ético quanto metodológico. Então acredito que essas informações, mostrando as dificuldades e propondo algumas soluções, vai ser útil para você que deseja iniciar uma pesquisa na área de saúde. Este vídeo é direcionado, portanto, ao profissional de saúde que deseja publicar textos científicos, artigos científicos, ou mesmo aquele que quer fazer pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado ou doutorado. Existem vários dificultadores para começar uma pesquisa científica na área da saúde. Primeiro é a realização do próprio projeto de pesquisa. Existe uma metodologia, uma maneira de escrever o projeto de pesquisa que facilita muito a confecção do projeto. Lembrando que o projeto de pesquisa, o documento em texto, o documento em Word do projeto, é o documento mais importante que vai orientar toda a sua pesquisa, desde a fase antes de planejamento, durante a coleta de dados e depois para a análise dos dados e escrita do texto científico. Outro dificultador é o ambiente de trabalho em que nós, profissionais de saúde, vivemos, que não é propício para a coleta de dados. Então, se você tem interesse em realizar pesquisa científica, tente organizar o ambiente ao seu redor que seja adequado, que seja propício para fazer a coleta de dados. Registre seus casos, fotografe, sempre peça autorização aos pacientes, organize os atendimentos, organize os dados em planilhas, que isso vai facilitar muito depois quando você estiver planejando o texto científico. Uma outra dificuldade é a análise dos dados. Nós não estamos treinados em técnicas estatísticas para fazer a análise dos dados. No entanto, algum grau de conhecimento é necessário se você quer fazer realmente publicar os textos científicos. Sempre comece com a estatística descritiva e depois faça as análises mais simples de correlações, de comparações entre os grupos e depois peça auxílio, peça orientação para as análises mais complexas. Uma outra orientação que eu sempre dou aos meus alunos é começar fazendo as análises logo quando tiver alguma amostra. Ou seja, não deixe para completar toda a sua amostra para fazer a análise. Vá fazendo a análise, mesmo com uma amostra pequena, mesmo que ainda não seja significativa, mas você já vai treinando quais são as correlações importantes, quais são as comparações importantes, e depois é ir alterando esses dados à medida que a amostra vai aumentando. A escrita do texto científico também é uma dificuldade, e para isso uma das principais orientações é fazer um bom projeto de pesquisa. Ao fazer um projeto adequado, isso facilita muito a escrita do texto depois, como vou mostrar logo à frente neste vídeo. E por fim, uma outra dificuldade também é encontrar orientação adequada. O ideal é que você tenha orientação para realizar os projetos de pesquisa e para fazer a análise dos dados e o texto científico. Procure ajuda com professores ou colegas de trabalho que já tenham prática na pesquisa. E falando em orientação, hoje existe um grande acesso digital à informação. Existe uma enormidade de vídeos disponíveis e aqui no canal da Academia da Pesquisa existem vídeos de qualidade que podem te auxiliar neste processo. Portanto, aproveite esta revolução no ensino, essa revolução digital e estude os vídeos e aproveite as informações que vão auxiliar no processo da realização da pesquisa. O objetivo deste vídeo é mostrar as dificuldades que os profissionais de saúde têm para realizar as pesquisas científicas e propor algumas alternativas.
dificuldades, por exemplo, sobre por onde começar a pesquisa, qual o assunto estudar e quais os passos necessários para a realização de uma pesquisa. Para começar um estudo científico, sempre inicie pensando no tema. O tema deve ser factível, ou seja, possível de ser feito, interessante e relevante, principalmente se você estiver pensando no mestrado ou doutorado. É importante a relevância científica e social do assunto que será estudado. Portanto, para definir qual assunto estudar, isso pode ser feito a partir da sua prática diária ou de um tema atual, mas sem dúvida a estratégia mais inteligente é conciliar a sua prática diária com as atividades de pesquisa, de modo que você possa aproveitar o seu tempo para a coleta de dados. Uma dúvida frequente é se o tema deve ser original. Existem algumas possibilidades. A primeira é sim estudar um tema original, principalmente se você está incluído em um grupo de pesquisa que já tem uma linha em andamento. Outra possibilidade é estudar um assunto e adaptá-lo à sua realidade, estudar na sua população, nos seus pacientes e definir a sua realidade local. E outra possibilidade é validar um achado, algo que não tenha sido tão estudado ainda na literatura e que já foi feito o estudo por outros grupos. Você pode sim repeti-lo na sua realidade e validar um achado científico. Estes são os passos para a realização de uma pesquisa científica. Primeiro, a definição do tema, como eu falei, um tema factível, possível de ser feito, que tenha relevância científica e preferencialmente relevância social também. Depois, a escrita do projeto detalhado. E o projeto detalhado é o documento mais importante. É o principal documento que será analisado durante a apreciação ética e serve de guia, de orientação para o pesquisador. Um projeto bem escrito pode ser aproveitado e auxilia muito na escrita do texto científico. Ele é essencial na fase de coleta de dados porque organiza todos os procedimentos que serão feitos e ele é obrigatório para análise pelo Comitê de Ética. Existem outros vídeos aqui no canal que mostram como escrever o projeto detalhado, mas sempre inicie pelo objetivo. Não comece escrevendo sobre como fazer a pesquisa, mas defina o porquê da pesquisa ser feita, ou seja, o objetivo. E para definir o objetivo, estude o assunto, estude o tema, até encontrar uma questão que ainda não foi respondida, uma lacuna do conhecimento. O objetivo é sempre responder à principal questão, a questão a ser respondida, a questão da pesquisa. O próximo passo é organizar os documentos e aproveite também os vídeos aqui no canal sobre os documentos necessários para iniciar o projeto de pesquisa. São vários documentos obrigatórios, como termo de consentimento, declarações de anuência da instituição. E existem os termos específicos de cada instituição de saúde ou de cada instituição de ensino. Veja no manual do Comitê de Ética da sua instituição quais são os documentos específicos e prepare todos eles e envie pela plataforma Brasil. A fase de coleta de dados normalmente é a mais demorada. Então considere criar uma equipe de pesquisa, outras pessoas, sejam colegas, alunos, outras pessoas que possam te auxiliar a fazer a coleta de dados para que essa fase vá mais rápido. A análise dos dados também é uma fase difícil, mas, como eu disse antes, não deixe para o final, vai analisando os dados na medida que você vai coletando. Assim você vai ter conhecimento de todo o processo. Comece pela estatística descritiva e depois vai fazendo as análises mais complexas. E por fim, a própria escrita do texto científico. E a escrita do texto, existe uma maneira também de ser feita. Comece pelo método, porque neste ponto você já fez a pesquisa, já escreveu o método, então descreva tudo o que foi feito e depois descreva os seus resultados. Organize os resultados em gráficos e tabelas e discuta os resultados encontrados com os achados da literatura, começando pelo achado principal, que é a resposta do seu objetivo.
Dessa maneira você já escreveu o método, os resultados e vai escrevendo a discussão seguindo a sequência dos resultados. E aproveite as informações descritas no seu projeto de pesquisa, que podem ser aproveitadas tanto no método quanto na introdução do texto científico do artigo. Essa maneira de fazer a escrita tanto do projeto de pesquisa quanto do texto científico do artigo faz parte de um método chamado do projeto ao artigo, que é a organização de todas essas informações. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe as dúvidas nos comentários que eu respondo.